Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Em 2024, eu completei 10 anos de carreira. Foi mais precisamente no dia 27 de maio de 2014 que, das mãos do meu pai, Fábio Santos, e da minha mãe, Sandra Santos, eu recebi a minha carteira da ordem, juntamente também com o já falecido doutor Marcão, que estava na condição de presidente da OAB naquela solenidade. O presidente era o doutor Túlio Cavalazzi, mas ele não estava presente no momento, então o doutor Marcão estava na condição de presidente. E eu resolvi fazer esse vídeo porque, me preparando para uma palestra que eu ministrei alguns dias atrás, eu fiquei buscando arquivos antigos, coisas da minha carreira, coisas que eu já fiz, e eu encontrei um discurso que eu preparei no dia anterior à solenidade de entrega da carteira da OAB aos novos advogados. E ler aquele discurso outra vez, embora tenha sido ele escrito por mim, me renovou as esperanças, a crença na minha carreira, na profissão, naquilo que eu faço enquanto advogado. E antes de compartilhar com vocês o texto, é interessante que tudo corroborou para que a solenidade, a entrega daquela carteira, o recebimento, melhor dizendo, daquela carteira fosse realmente muito especial. Porque eu passei na prova da ordem. Quando você passa na prova da ordem, você tem que fazer os trâmites burocráticos dentro da OAB. E no dia anterior, eu fui com o meu pai. Meu pai não morava em Florianópolis. Meu pai e minha mãe passaram a maior parte da faculdade, a maior parte do meu estudo universitário em outras cidades. Eu vivia viajando no período de férias, feriados, para poder estar com eles, e muitas vezes meu pai vinha aqui também. Custasse o que pudesse custar. Meu pai chegou a vir de Santa Maria para cá de carro num sábado, e no mesmo sábado à noite sair de Florianópolis e ir para Santa Maria, tendo que chegar lá de manhã e realizar o compromisso dele com o povo, né? Já que o meu pai é um ministro da palavra de Deus. Então, o meu pai nunca mediu esforços para estar comigo. Quando ele vai comigo até a OAB, no dia anterior ao recebimento da carteira da ordem, eu assino os documentos e a pessoa que me atendeu, infelizmente eu não sei o nome, não recordo, não o conhecia, senão eu também diria o nome aqui, me fez a seguinte pergunta: doutor, aliás, muita coisa era nova, inclusive ser chamado de doutor. Hoje, para mim, evidentemente, depois de 10 anos, é a coisa mais normal do mundo, mas naquele momento, isso também era muito especial. Doutor, o senhor quer fazer um discurso? Eu falei, discurso? Como assim discurso? Não, é porque nesta solenidade, pela primeira vez, vai ser dada a palavra a um dos novos advogados para que seja feito um discurso. Nos novos advogados das 7 da manhã, os que vão receber às 7 da manhã, já há uma pessoa, mas... Nossa, estão me ligando agora, não vou atender porque eu estou gravando o vídeo, né? Já estou gravando o vídeo, vou continuar aqui. Faz parte, gente. Advogado, né? Advogado. Mas, voltando. Doutor, o senhor quer fazer um discurso? Eu falei, como assim um discurso? E aí ele me explicou, não, é porque pela primeira vez nesta solenidade de entrega de carteiras da OAB, vai ser dada a palavra a um dos novos advogados. Na sessão das 7 horas da manhã, já há um advogado que se prontificou a fazer um discurso. Na sessão das 9 da manhã, não. E a sessão das 9 da manhã era justamente a minha. E eu, em segundos, gente, eu pensei, os meus pais passaram a maior parte da faculdade longe daqui. Os meus pais vão estar presentes amanhã. Tanto meu pai quanto a minha mãe vão estar presentes amanhã. Eu não vou perder essa oportunidade de fazer transparecer aquilo que dentro de mim transborda. A alegria do momento, a alegria de me tornar advogado após tanta luta. Então eu disse, eu quero fazer o discurso. E aí o senhor falou, poxa, que legal, doutor, maravilha, maravilha. E óbvio, senão não seria eu, automaticamente caiu sobre mim uma pressão de, em pouco tempo, fazer um discurso que seria lido, sabe-se lá para quantos novos advogados, para quantos familiares e para quantos membros da OAB que estariam naquele local, né? Pois bem, a solenidade aconteceu no SIC, não foi dentro das dependências da OAB, porque
O auditório da OAB estava em reforma naquele momento. Fui para casa. Enquanto meu pai assistia televisão, ele ia dormir aqui. No dia seguinte haveria a solenidade. Enquanto meu pai assistia televisão, eu fazia com que o estado de transe viesse, porque é assim que eu gosto de escrever, e fiz o discurso. Esse discurso durou cerca de 20 minutos. Lembro de nas primeiras frases, a voz ficar embargada, mas consegui manter o controle porque eu precisava, afinal de contas, chegar até o final dele. E lembro muito de falar e ao fundo ver a minha mãe com um sorriso no rosto, porque não havia lugar na mesma fileira. O meu pai estava numa fileira acima e o meu pai, gente, ficava assim. Ele enxugava as lágrimas que caíam, mas de uma maneira muito disfarçada. Ele fazia mais ou menos assim. Caía, ele enxugava. E essa é a parte mais marcante deste discurso para mim. Bom, já se passaram 10 anos, mas o espírito, a garra, a vontade permanece o mesmo. E agora sim, chegou o momento de fazê-los voltar 10 anos no tempo ao auditório do SIC, no dia em que eu recebi a minha carteira da OAB e fiz um discurso aos meus colegas novos advogados. Sinceramente, é um prazer poder estar aqui. Não tenho palavras para poder descrever o quão importante é este momento. Sabem, eu não tive a oportunidade de ser o orador da minha turma na formatura do meu terceirão, no ano de 2007, quando findei o ensino médio. E ao contrário do que sempre imaginei, também não tive a oportunidade de ser o orador da minha turma quando me formei em Direito, no ano passado. Passei a me perguntar quando teria outra oportunidade de poder expressar por meio das palavras e em público o sentimento de uma conquista. Conquista que, como qualquer outra, tenha sido precedida de muitas lutas, desafios, sacrifícios. Quando por algum motivo desconhecido, e em uma daquelas oportunidades que só aparecem uma vez na sua vida, eu tive a chance de poder fazer um pronunciamento no dia da entrega da minha carteira da OAB. Eu não pensei duas vezes antes de dizer sim, eu gostaria de fazer um discurso. Confesso aos senhores não ter tido muito tempo para que pudesse elaborar um texto com palavras bonitas, citações capazes de fazer qualquer um chorar. Mas saibam que cada palavra dita por mim provém do mais profundo do meu coração. Não é difícil expressar um sentimento sobre algo que você ama. Por acaso é possível imaginar um marido não conseguir declarar-se à esposa quando realmente a ama? Ou a esposa declarar-se ao marido quando o amor entre os dois é fruto de uma relação sincera, verdadeira? Há dificuldades em um filho demonstrar o carinho pelos pais que tanto ama? Ou em dois irmãos abraçarem um ao outro, simbolizando o carinho existente entre eles? Não há. Da mesma forma, não é difícil para mim expressar o sentimento de amor em relação ao direito, e mais especialmente à advocacia. Digo isto não por estar aqui hoje proferindo estas palavras, mas porque antes disso eu lutei muito para conseguir chegar até esta solenidade. Lutei muito para conseguir realizar aquilo que durante muito tempo foi o meu maior sonho e continua sendo uma das maiores alegrias da minha vida: a aprovação no exame da ordem, ser advogado. Certamente, este amor ao qual me refiro está presente no mais íntimo de cada um dos meus novos colegas de profissão. Do contrário, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Digo isto porque
para fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não basta querer. É preciso percorrer um árduo caminho. A passagem pela universidade, a aprovação no dificílimo exame de ordem, um caminho que não se trilha em poucos dias, mas em anos, e independentemente da idade, credo, cor ou religião, todos os novos colegas, tais como eu, tiveram de passar. E eu pergunto, quem passaria por todo esse caminho se não tivesse, acima de tudo, o amor? Enquanto digo estas palavras, lembro eu da minha dor, das manhãs, tardes, noites e madrugadas de estudo, às vezes sem tempo, sem forças, sem vontade, pressionado por mim mesmo a conseguir alcançar o objetivo final, pensando em cada pessoa que torcia por mim, especialmente os meus pais, que apesar de distantes durante toda a faculdade e período de estudos para aprovação no exame da ordem, hoje estão aqui, podendo ver o fruto do que plantaram. Assim como eu, cada um de vocês tem momentos marcantes, os quais passam neste exato momento pela memória de cada um. Quem sabe, sentimentos que só vocês, que lutaram tanto para chegar aqui hoje, conhecem. Se me permitem, da Bíblia Sagrada extrai-se um texto que corrobora com o que aqui vos digo. E independentemente de ser ou não religioso, é válido por falar não sobre dogmas, mas sobre o amor e da capacidade de tal sentimento que nos ajudou tanto a chegar até aqui. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esta última parte diz tudo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não posso dizer o quanto os novos colegas sofreram, nem o quanto esperaram e o que suportaram para hoje poderem estar aqui. Mas posso afirmar que todos experimentaram tais sensações e, acima de tudo, creram. Parabéns a todos por isso. Nós conseguimos. Entretanto, há um novo caminho a percorrer a partir de agora, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós. Assim como vocês, sou um novo advogado e digo por mim, procurarei conhecer cada dia mais a advocacia, pois só podemos amar aquilo que conhecemos. Peço para que façam o mesmo.
ainda que não seja a intenção de alguns permanecer na advocacia para sempre. E por falar em conhecer, e sabendo que o conhecimento vem por meio do estudo, cito as palavras do grande jurista uruguaio Eduardo Couture. O direito está em constante transformação. Se não o acompanhas, serás cada dia menos advogado. Não importa para quem advoguem, façam o melhor de vocês. Não há nada melhor do que dormir com a consciência tranquila. Lhes dou a minha palavra de que eu também farei o mesmo. Tenham também a fé no direito e na carreira de vocês. O sucesso dependerá dela. Procurem absorver a fé que cada cliente depositará em vocês. Ela será o combustível para que possamos seguir adiante. Outra vez, utilizando as palavras de Eduardo Couture, tem fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana, na justiça como destino normal do direito, na paz como substitutivo benevolente da justiça e, sobretudo, tem fé na liberdade, sem a qual não há direito, nem justiça, nem paz. Mas lembrem-se, a fé torna as coisas possíveis, não fáceis. Por isso, tenho a certeza de que vamos ter de lutar, e muito. Aliás, é impossível exercer a advocacia sem ter dentro de si o espírito de luta, não contra a carne, mas contra a injustiça. Teu dever é lutar pelo direito. Porém, quando encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Palavras de Eduardo Couture. E agora, deixando a escrita de lado, digo a vocês: façam a diferença na vida das pessoas. Que não sejamos apenas mais alguns advogados, mas que sejamos, sim, indispensáveis à administração da justiça. Esse foi o discurso lido por mim, escrito e lido por mim há 10 anos atrás. E vejam como são as coisas. Não foi apenas o dia do recebimento da minha carteira da ordem. Foi um dia marcante também por ter sido o primeiro dia em que eu realizei uma audiência. Eu faço o discurso, sou parabenizado por vários integrantes da OAB, não conhecia ninguém na época. Dr. Paulo Brincas, inclusive, era presidente da CAASC, foi falar com os meus pais. E eu saio correndo, minha mãe perguntando se eu queria almoçar, eu falando que não, porque afinal de contas toda a minha cabeça já tinha saído daquela solenidade, e a partir daquele momento eu era de fato, já tinha o espírito de advogado, obviamente, muito antes de ter a carteira, mas eu ali era formalmente um advogado, eu tinha credencial para entrar numa sala de audiências e representar uma pessoa, e foi o que eu fiz. Fui até a Vara do Trabalho de São José, no antigo prédio ainda, e fiz ali a minha primeira audiência. Cheio de receios, cheio de dúvidas, obviamente, mas sempre com a coragem que me é peculiar. A coragem, o chamado peito de aço, o espírito de advogado que todos nós que estamos nessa carreira precisamos ter. Infelizmente, ao longo de 10 anos, eu vi muitos ingressarem na carreira e desistirem dela. Vi alguns sequer exercendo a profissão, por mais que tenham passado na prova da ordem, e tenho também o prazer de, ao longo dos últimos anos, conviver com excelentes advogados, com excelentes profissionais. Já vi muitos também ingressarem depois de mim e trilharem caminhos muito bonitos. Faço a audiência, vou para o escritório. À noite eu tinha a sorte, naquele momento, de fazer academia no mesmo local que o Dr. Paulo Brincas, que estava na solenidade na parte da manhã. Encontro
o doutor Paulo Brincas no vestiário e me atrevo, ainda garoto, tinha naquele momento 23 anos, a ir falar com ele. Ele já tinha me visto de manhã, perguntou se meus pais ficaram felizes, eu disse que sim, e perguntei como poderia fazer parte da OAB. Ele me pergunta: o que você vai fazer amanhã? Eu falo: eu vou trabalhar. Ele fala: amanhã tem uma reunião da Caixa de Assistência aos Advogados de Santa Catarina e eu quero que você esteja presente. No dia seguinte, eu boto um terno, ainda me acostumando àquela nova realidade, andar de terno, que para mim hoje já é super normal. Vou até a OAB, eu imaginando que era um auditório gigante, aberto ao público, aberto a outros advogados. Digo que fui lá fazer, me indicam a sala. Quando eu entro na sala, é uma pequena mesa, uma jornalista ao lado, assessora de imprensa, Dr. Paulo Brincas no centro da mesa, alguns advogados de outras partes do estado, 6 advogados, todos evidentemente mais velhos que eu. E ao entrar na sala, o Dr. Paulo Brincas diz: pessoal, esse é o Ian, eu tenho 25 anos de advocacia, o Ian tem menos de 24 horas. E ali eu participei daquela reunião, iniciei ali minha trajetória dentro da OAB e depois tantas outras coisas aconteceram na minha carreira, momentos bons, momentos ruins, momentos de muita luta, de dificuldade, que existem até hoje, momentos de vitórias, de conquistas, de alegria, de ver vidas transformadas, enfim, não é para qualquer um, mas para chegar aqui certamente eu tenho que agradecer ao meu Deus que me permitiu ter forças, coragem, habilidade, talento necessário para os momentos necessários. Agradecer a minha família que me apoia, agradecer aquelas pessoas que me querem bem, e eu tenho a certeza, se Deus quiser, que muitos outros anos virão e eu sempre vou levar a advocacia, por mais banalizada que muitas vezes possa ser, como essa coisa preciosa. Certa vez uma menina me disse assim no Instagram: dá até vontade de advogar, porque você faz parecer legal. É assim mesmo que eu quero ver a minha profissão, aquilo que eu faço. 10 anos de carreira, até aqui me ajudou o Senhor. Pare de sofrer sozinho.